Começando o programa Dois Pontos, e hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico de responsabilidade social: o crescimento dos abortos. Você sabia que 1 milhão de abortos são feitos clandestinamente no Brasil? E para tratar desse assunto, eu tenho a presença do teólogo Miguel dos Santos. Seja bem-vindo novamente. Eu que agradeço, Anderson. Miguel, como que é? Realmente o aborto tem crescido muito no Brasil? Olha, Anderson, segundo uma pesquisa, essa mesmo que você acaba de citar, feita pela Frente Parlamentar, presidida pelo deputado federal Luiz Bassuma, ele traz esse índice alarmante no nosso país, com mais de 1 milhão de abortos realizados anualmente em nosso país, abortos esses que são feitos clandestinamente, e ele traz algumas causas do porquê que acontece tantos abortos assim em nosso país. E ele coloca que o primeiro problema para que haja tanto aborto assim é porque 60% desses abortos são realizados em adolescentes, ou seja, pessoas sem orientações ou mal orientadas. Esse é um dos primeiros problemas que ele coloca para esse crescimento tão alarmante de abortos em nosso país. O segundo problema, segundo a mesma frente parlamentar, e o senhor deputado coloca, é que esta prática, ou seja, a prática do aborto, ela tem se tornado uma prática muito rentável em nosso país. Que além dos abortos serem clandestinos, as clínicas que os realizam também são. E varia de clínica para clínica. Cada prática de aborto é entre R$1.000 a R$5.000. Então tem se tornado aí um mercado para os maus funcionários ou os maus médicos que trabalham aí com esta área. E causando aí esse índice tão alarmante, com mais de 1 milhão de abortos anualmente feitos em nosso país. E como se não bastasse, ainda se somando a estes dois pontos já colocados, temos ainda a questão da indústria do cosmético, que por trás disso, eles usam estes órgãos para pesquisas, para desenvolver algum tipo de pesquisa, como célula-troncos, e assim eles vão usando esses órgãos dessas crianças com outros fins. É muito sério esse assunto, as pessoas às vezes escondem, não querem discutir. E eu soube que o senhor estudou bastante. O porquê desse interesse no assunto? Olha, Anderson, o meu interesse no assunto é porque eu fui vítima deste assunto, eu fui vítima desta situação. A minha mãe, por falta de informações, por falta de estruturas, por falta de conhecimento, por 3 vezes ela tentou praticar o aborto e assim tentou tirar-me também. Graças a Deus que não conseguiu. E por este motivo, então eu tenho pesquisado um pouco, eu tenho buscado entender o porquê que nós temos tido com tanta frequência mães praticando esses atos. Atos esses que machucam o ser humano, e sem dizer que tiram a vida de um outro, né? E por esse motivo eu tenho buscado pesquisar e entender melhor o que se passa na mente de uma pessoa a fazer isso com uma criança, com um feto, mas com uma vida. A que se deve então esse crescimento? Por quê? Cadê a origem do problema? Então, Anderson, talvez a pesquisa feita pela Frente Parlamentar, ela não tenha abordado um dos reais problemas, que para mim hoje, um dos maiores problemas para esse crescimento de aborto é a falta de orientação, da falta de conversa, de diálogo entre os pais e os seus filhos, orientando, ensinando, ou até mesmo conversando, para que eles não venham ter essas relações sexuais antes do tempo, porque eles têm essa relação, depois eles não têm como cuidarem desta criança. Não tem uma orientação, não tem uma base familiar, não tem uma estrutura familiar e nem muito menos uma estrutura financeira para criar essas crianças. Então eles acham que é mais fácil abortar, que aí estará resolvido o problema. Então eu acho que para se resolver o problema não é abortando, e sim orientando esses adolescentes para que não venham praticar esses atos e não venhamos aí aumentar ainda mais esse índice alarmante como já está. Certo. Bom, o caso realmente é preocupante, mas a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o segundo ponto do dia.
Voltamos com o segundo bloco do programa Dois Pontos. E no primeiro ponto de hoje apresentamos sobre o crescimento dos abortos no Brasil. E para continuar nesse segmento do assunto, vamos falar sobre a mortalidade entre os jovens no Brasil. Para continuar o assunto, Miguel dos Santos vai falar com a gente. Porque hoje, o jovem, ele leva muito a sério a diversão, né? Só que ele não leva a sério as consequências que muitas vezes não é ele que se dá conta, né? A família. E Miguel, da onde vem então esse número exorbitante, esse crescimento das mortes? Olha, Anderson, segundo o sociólogo Júlio Jacobo, este número, ele vem de uma irresponsabilidade, ou seja, de um prazer insaciável que os jovens têm por direção, por carro. Porque quando entra num carro, eles sentem um prazer, sentem uma sensação de poder e eles esquecem de refletir sobre as consequências que aquele prazer que eles estão sentindo irá causar em outras vidas. Eles esquecem que eles estão ali envolvendo as suas vidas, a vida dos seus familiares e a vida de terceiros naquele ato irresponsável, muitas vezes impensado. Juntando-se ao volante, podemos aí pegar também o álcool, onde bebem, embriagam-se e aí saem pelas ruas, pelas rodovias, sem pensarem ou até mesmo sem refletirem que os seus pais estão em casa preocupados e que há outras pessoas nessas rodovias e nessas ruas que nem estão se divertindo, estão a trabalho, estão a negócios e são envolvidas também neste índice aí alarmante, onde tem havido tantas mortes de jovens em nosso país, devido a essa irresponsabilidade, ou melhor, essa falta de consciência destes jovens. Então, o que a gente pode aqui analisar é o seguinte: as meninas, houve um crescimento na mortalidade entre meninas por conta do aborto clandestino. E os meninos, não só meninos, meninas, mas homem é mais, né? Essa coisa do álcool, da velocidade. Qual é o ponto em comum esses dois temas? Olha, o ponto em comum, Anderson, é sempre o mesmo, a falta de orientação, a falta de diálogo dos pais para com estes jovens. Da mesma forma que as mães e os pais não têm orientado estas jovens para que não venham ter relações sexuais e para futuramente não terem que abortar, está faltando o diálogo dos pais para com estes jovens, para que não venham pegar estes carros e além de pegarem, se embriagarem e causarem esses acidentes e tanta morte como temos visto aí em nosso país. Parece até uma colocação preconceituosa, mas começa lá na balada, aí vem o sexo, o álcool, a velocidade e dá em tantos fatores horríveis, né? Consequentemente, as mortes. As mortes. Então, mais do que a gente ficar olhando de fora, é tentar ajudar o próximo, né? Famílias que vivem esse dilema. E o programa vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Eu que agradeço, Anderson. Tá certo. E vamos ficar agora com a conclusão bíblica com o pastor Miguel dos Santos. Então, de acordo com essa conclusão e com o texto que acabamos de ler, se fizermos como fez Daniel, não falando que o sociólogo colocou, o que o deputado colocou, nós não queremos dizer que está errado aquilo que eles colocaram como problema ou como causa desses problemas. Mas eu quero colocar que a palavra de Deus, ela traz uma solução, ela traz uma resposta para estas perguntas e para estas causas que nós temos visto e que temos sofrido. E a principal causa aqui é a contaminação dos jovens com as coisas que o mundo oferece, com as iguarias, com as bebidas, com as orgias que o mundo oferece. Se nós fizermos como fez Daniel no passado, resolvemos em nossos corações não nos contaminarmos com estas coisas, aí já está o princípio para resolvermos grande parte dos nossos problemas. Então está na palavra de Deus a solução para a maioria dos nossos problemas. Agora eu quero orar por vocês que nos acompanharam até agora e quero clamar ao nosso Deus, que use de misericórdia para com vocês, para conosco, nos oriente, nos ensine como viver e como agirmos nesta sociedade e em um mundo tão corrompido por violência e pecado. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por cada vida que tem nos acompanhado, por cada vida que tem nos assistido. E queremos te pedir, ó Deus, que orienta estas vidas e orienta-nos também a nós, a orientarmos estas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com Jesus.